Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos iniciar hoje nessa videoaula o nosso curso de Ambientação e Educação à Distância. Como vocês já devem ter detectado, nos nossos cursos, a disciplina de Ambientação em Educação à Distância, ela é oferecida para todos os cursos e ela serve para vocês começar a entender e a ambientar-se ao modo de estudar no nosso campus o ensino à distância. Eu sou o professor Wildson, eu atualmente até atuo como coordenador do curso de Logística. Essa aula, se estiver sendo exibida para os alunos de Logística, já será a minha apresentação para vocês. Mas atuo desde 2009 aqui no campus Rio Pomba e atuo no ensino à distância desde 2010. E desde 2012 atuamos no curso, em especial no curso de Logística. Bom, dito isso, vamos então conhecer um pouco o que a gente vai ver nessas videoaulas, né? Nós vamos abordar aqui conteúdos que vocês verão no caderno pedagógico que será disponibilizado para vocês no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Bom, nós vamos falar, em geral, alguns conceitos iniciais, né, sobre a concepção e a educação à distância. Vamos entrar firmemente dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Sei que talvez vocês já estejam acessando a plataforma, mas é o objetivo nosso aqui hoje dar um pouco, uma introdução sobre esse ambiente. Falar sobre algumas ferramentas dentro do ambiente virtual de aprendizagem, na qual vocês utilizarão ao longo dos bimestres. Algumas ferramentas de navegação na internet, creio que alguns de vocês já conheçam, né? Algumas metodologias, explicar basicamente a metodologia em ensino à distância que nós, do campus Rio Pomba, adotamos e depois trabalhar um pouco como estudar na educação à distância. Creio que muitos de vocês é a primeira vez que vão estudar à distância, então é importante dar essa introdução do modo de como estudar à distância. Tá certo? Bom, vamos lá. No nosso primeiro assunto, nós vamos falar sobre as concepções de educação à distância. Bom, como vocês podem estar vendo já nesse slide, a nossa educação à distância não é uma modalidade tão nova, né? Se a gente buscar na história, a gente vai ver que há mais ou menos 2000 anos, de certa forma, a EAD, a educação à distância, já acontecia, né? Se a gente buscar nas cartas bíblicas, né, nas cartas paulinas da apóstolo São Paulo, vocês vão ver que elas circulavam na comunidade, de certa forma, um registro nelas, né? Então, ela poderia ser uma aula de ensino à distância. Bom, mas certamente o uso começou com mais ênfase na entrada da Segunda Guerra Mundial, por meio de cartas e do rádio. O que é educação à distância? Vocês estão entrando aí numa modalidade de ensino que provavelmente, como eu já falei, alguns de vocês certamente nunca estudaram, né? Não conhecem, estão tendo o primeiro contato. Isso é muito importante para que vocês possam entender e conceber o ensino à distância, principalmente entender que o ensino à distância não tem diferença nenhuma em termos de qualidade, em relação ao ensino presencial, né? Basicamente, conceitualmente, a gente pode definir a educação à distância sendo aquela que se realiza em espaços e tempos diversos, mediada por uma gama de recursos tecnológicos, que, de certa forma, devido a esses recursos tecnológicos hoje tão acessíveis, ela tem esse grande boom, né? Hoje, o nosso modelo não teria condição de ser utilizado sem os recursos tecnológicos, que de certa forma vão conversar entre si, né? As mídias entre si. Vocês vão trabalhar não só com a figura do professor, aquele professor que vocês estão acostumados no ensino presencial, mas vocês vão interagir com tutores, com outros sujeitos, mas com vocês mesmos, entre estudantes, de uma forma mais acentuada do que às vezes no ensino presencial. Certo? Basicamente, vocês vão entrar num modelo de educação em que é o modelo de educação do futuro. E, de certa forma, vocês vão aprender um pouco
nesse curso e nessas videoaulas, certamente. Bom, se a gente fazer um corte temporal, né, um histórico da educação à distância no Brasil, a gente sempre vai estar falando educação à distância ou EAD, de forma abreviada. Como eu falei, a gente tem um início aqui no Brasil em 1930 com as rádios escolas no Rio de Janeiro, depois passamos já em 1940 com o Instituto Técnico Rádio Monitor, né, e o Instituto Universal Brasileiro, que era o famoso ensino por correspondência, né? Eu acredito que os pais de vocês talvez tenham estudado, ou vocês podem perguntar a eles sobre, quando se fala em ensino à distância, eles vão lembrar logo do Instituto Universal Brasileiro. Ele ainda existe, mas já com a forma contemplada com os recursos tecnológicos, né? Depois, em 1970, você tem um projeto Minerva, da Universidade de Brasília, que adotou o mesmo sistema parecido com o do Instituto Universal e o Instituto Rádio Técnico Monitor, e foi o primeiro, digamos assim, que passou a utilizar um pouco dos recursos tecnológicos. Mas nós estamos falando ainda em 1970. Como vocês podem ver, há um corte temporal muito longo, né, mais de 20 anos, para que em 1991 a EAD passa a usar a TV, né? O ensino à distância, a gente pode dizer que ele também iniciava na década de 70 com as aulas pela TV, né? Os famosos telecursos, né? Promovido pela Fundação Roberto Marinho. E em 1991, a EAD passa a usar a TV por meio de iniciativas da Fundação Roquete Pinto, ligada ao Ministério da Educação, e tem-se, digamos assim, a possibilidade de realmente você fazer a interação entre os espaços, né? Você não precisava estar presencialmente no local da exibição. Se a gente pensar no modelo do telecurso, né, você tinha que estar lá assistindo às videoaulas, né? Em 1995, o Ministério da Educação lança o canal TV Escola, que veio, de certa forma, universalizar o acesso àquelas aulas que eram fornecidas via TV, né? Antes você recebia um videocassete, recebia um VHS e transmitia as aulas. Em 95, houve a criação do canal da TV Escola, ou seja, você teria então as transmissões via satélite, né? Não necessariamente ainda era para ensino à distância, mas poderia ser utilizado como uma ferramenta tecnológica para o ensino à distância. Já em 2000, aí sim é criado a Universidade Aberta do Brasil para cursos de graduação. E foi nesse momento que se deu o grande passo para que nós chegássemos ao modelo institucional de ensino à distância que nós temos aqui no nosso campus e que vocês irão estudar. Em 2011, de certa forma, implementado a rede ETEC, né? Que desde o primeiro edital aconteceu, na verdade, em 2007, mas intensificou em 2011 com a implantação da rede como um todo. Nós iniciarmos o nosso curso, aqui no caso Rio Pomba, em 2009, com o curso de Meio Ambiente, e a partir de 2011 houve a consolidação da rede ETEC, o que permitiu já em 2012 a expansão desse modelo, da rede, na qual a gente passou da oferta de um curso para 8 cursos técnicos. Lembrando que nossa rede ETEC, né, nossa da rede federal, vocês vão começar a conhecer, que vocês estudam numa instituição federal diferente de uma universidade, estudam no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, né, do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. É diferente de estudar a graduação, né? Vocês já devem ter essa noção, sem relacionar com o ensino à distância. Mas é importante que a rede ETEC, diferentemente da Universidade Aberta do Brasil, trabalha só com cursos técnicos e agora, já no ano de 2016 e 2017, ampliando a expansão, poderá trabalhar com cursos
tecnológico, cursos de graduação, mas cursos ligados à área tecnológica, não necessariamente bacharelados, como na Universidade Aberta, que trabalha com os cursos de graduação e cursos de pós-graduação. Tá certo? Bom, aqui a gente tem uma pequena evolução, né, para vocês entenderem um pouco. Se a gente pegar o histórico do Brasil, desde o Instituto Universal Brasileiro, da Carta, o rádio, a TV, e agora, principalmente, via a web, né, o www. Bom, antes de darmos prosseguimentos, é importante a gente fazer um detalhe sobre a ética em educação à distância, né? Como vocês vão começar a estudar no modelo de ensino à distância, vocês vão ver que, por meio do uso da internet, vocês têm acesso a inúmeras obras na internet, né? E muitas vezes a gente é levado, às vezes sem uma maldade, né, copiar essas obras, né, sem referência ao autor que escreveu a obra, logicamente. Isso é importante frisar que isso é crime, né, previsto no Código Penal brasileiro, e isso, como vocês já devem conhecer, é um plágio, né? Então, tentem evitar o uso de recursos, de obras na internet, textos na internet, sem fazer a devida referência. Se fizer uma cópia sem referência adequada, o professor, o tutor, na hora de corrigir as suas atividades, certamente irão marcar como plágio e vocês terão a nota da avaliação zerada. Então é importante ter essa noção, importante noção de que na educação à distância a questão ética, na questão da cópia de obras e o uso de textos sem a devida referência, não pode. Logicamente não vamos mandar prender ninguém, mas é importante que as suas atividades serão zeradas. Como é que você vai fazer a referência, né? Para isso, a gente vai usar as normas da ABNT, que é uma referência como regra de elaboração e referência dentro do sistema acadêmico brasileiro. Logicamente, todas as disciplinas que vocês fizerem, vocês serão informados a respeito da norma brasileira da ABNT. Tá certo? É importante sempre frisar lá, que nem tudo que está na rede é peixe. Ou seja, tem que, de certa forma, referenciar para que não façam cópias e não sejam considerado um plágio nas suas atividades. Tá certo? Bom, fazendo um primeiro break, né, nós vamos fazer a primeira parada para começar a fazer o uso do nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é aprender a mexer na nossa Moodle. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse ambiente virtual para que vocês comecem a ter o primeiro acesso ao recurso tecnológico que irão utilizar ao longo do curso. Ok? Vejo vocês em breve. Um grande abraço.